O Salvação disse: Ver eu vi a aflição do meu povo que está em sitiado. Lembrando aqui que sitiado é Egito, por conta dos símbolos demonstrar um lugar cercado e oprimido. E essa palavra aflição, em muitos lugares, ela é traduzida. Tem lugar que ela é traduzida como pobre, como. Ela é traduzida de várias formas diferentes, dependendo da conveniência do tradutor das traduções tradicionais, dos tradutores das traduções tradicionais. Mas fazendo o meio termo de todos os contextos, é simplesmente aflição. Então vai ter lugares que essa mesma palavra, da forma que ela é usada no hebraico, eles vão colocar como pobres. E mas não é. Seria aflitos. Tem muitos termos que eu sinto que eles fazem isso, sabe? Eh, eles interpretam eles interpretam de uma forma que para te ajudar a entender, só que nisso eles tiram muito da mensagem. O melhor é sempre deixar no sentido literário e daí o leitor mesmo vai para aquilo. Não é porque você está aflito que você é pobre. Então é complicado usar palavras como essas nesse contexto, porque você resume a aflição ou a não aflição à questão de ter dinheiro ou não, e isso não é verdade. E ouvi o grito deles por causa dos opressores deles, pois conheço as dores dele. Aqui também, tá? Ele está falando do meu povo, mas ele faz relação ao segura calcanhar. Então, ele pula de plural para singular, porque o povo é mais que um, mas ele é o segura calcanhar. Então, o texto ele mesmo ele faz isso. Então, muitas vezes parece que está pulando de plural para singular e está errado, mas não está. Ele faz ele dá essa sambada entre uma coisa e outra. Eu desci para livrar ele da mão do sitiado, e para fazer ele subir daquela terra para uma terra boa e larga, para uma terra fluindo leite e mel, para o lugar do baixo, e o do de terror, e o do falador, e o do sem muros, e o do aldeão, e o do pisador. Lembrando que os nomes em vermelho são nomes de pessoas traduzido e os em azul são nome de lugares. No caso de sitiado, é um lugar e uma pessoa. Então, quando está falando de forma mais específica a pessoa, eu coloco em vermelho. E quando está falando de forma mais específica o lugar, eu coloco em azul. Para não confundirmos essas palavras com palavras que simplesmente fazem parte do texto. Aí aqui no episódio anterior eu falei do fluindo leite e mel, como isso funciona aqui. No começo da jornada, as pessoas que estão começando a conhecer o Salvador, elas meio que são alimentadas pelo leite. Que, por exemplo, como que isso funciona? Por exemplo, eu mastigo esse conteúdo, né, faço com carinho no meu peito e depois eu dou como leite, de uma forma bastante mastigada, até as pessoas pegarem o jeito e o embalo e crescerem no conhecimento do Salvador e conseguir tocar o próprio caminho de conhecimento do Salvador. E mel é uma coisa. Mel, por questão do mel vir da abelha, e ele por ele ser doce também, e a forma que a abelha ela produz o mel, que ela dá para outra abelha e depois a outra abelha devolve, e depois ela coloca e aquilo adoça, isso faz um isso tem uma grande semelhança também do ruminar dos bois, que é a forma correta de ler a palavra. Não é apenas passando, né, é você então, por exemplo, o mel, por exemplo, 2 abelhas, se 2 pessoas falando e vendo se aquilo vai, e, por exemplo, no boi, o ruminar é você digere e depois você digere de novo e você vai tomando o conteúdo da palavra. Então, esse para uma terra fluindo leite e mel faz muito essa ligação do realmente processar a palavra do Salvador. E aqui tem para o lugar, né? E falou essas várias pessoas que ocupavam a terra de Israel antes dos israelenses. Que sem entrar no mérito se
uma coisa que se diz é que muitos desses aqui, eles dizem: "Ah, estávamos na terra antes, por isso que aquela terra é nossa", mas aqui no próprio livro deles diz isso aqui, né, que existiam pessoas lá antes deles, né. Mas também, ao mesmo tempo, o Noé e os demais também, né, o pai de multidões também ficaram naquela terra. Então, assim, sem entrar no mérito deles terem que estar lá ou não, essa aqui não é uma premissa que eu acho que eles deveriam usar. Estávamos lá antes, não é? E agora, veja, o grito dos filhos do persistiu com o grande pastor chegou a mim. Persistiu com o grande pastor é o Israel, tá? El é grande pastor, que é por causa do boizinho, e pastor porque aquele cajadinho, né, que é um L, o L ele é um cajado, então grande, né, é o grande que ensina, o grande cajado, então grande pastor. E persistiu com o grande pastor, Israel. Chegou a mim e também vi a pressão com que os de sitiado pressionam eles. Então aqui é aquilo que eu falei, lembra do sitiado, não é apenas cercado, mas é oprimido. Então aqui tem todo no idioma original dá para ter uma grande luz, uma grande imagem do que está ocorrendo aqui. Então é por isso que essas palavras, elas quando você coloca elas da forma mais literal possível, aumenta-se o entendimento. E agora vá, eu envio você ao casa grande, e tire o meu povo, os filhos do persistiu com o grande pastor, de sitiado. Então, e sitiado é aquele estado de que muitos de nós já tivemos, né, onde você está sem saída, você está cercado, você não sabe o que fazer. Então, se você for atrás do Salvador, ele te tira de sitiado. O tirado disse ao Salvador. Tirado é Moisés, tá? Tirado porque ele foi tirado da água. Que naquela imagem de Salvador que eu mostrei nos primeiros episódios, né? Ele seria o tirado. Disse ao Salvador: Quem sou eu para ir ao casa grande e para tirar os filhos do persistiu com o grande pastor desse tiado? E ele disse: Ele quem? O Salvador. Porque vou estar com você. E este é o sinal para você de que eu enviei você. Quando você tiver tirado o povo desse tiado, vocês vão servir ao Salvador nesta montanha. Agora, a palavra sinal, ela é uma palavra sensacional, porque a palavra sinal se escreve com duas letras, alfa e o tav, o aleph e o tav, né? O alfa e o ômega. Então, quando Cristo fala eu sou o aleph e o tav, eu sou o alfa e o ômega, quando você coloca as duas, você tem um boi e uma cruz. Eu sou o boi na cruz, né? Eu sou o servo na cruz. O boi tem os chifres, que são os espinhos, né? Então, isso aqui é muito legal, porque a palavra sinal ela toma uma literalidade tão grande no idioma tradicional que ela realmente aponta para a cruz. E depois o Cristo fala, eu sou o Aleph e o Tav. Ele fala, eu sou o sinal. Ao mesmo tempo que ele fala, eu sou o começo e o fim, ele fala, eu sou o sinal. E ao mesmo tempo ele fala que eu sou o boi e o servo na cruz. Tudo com aquele Aleph e o Tav. Quando você joga para o hebraico, interpreta as letras, você toma um significado absurdo. Quando você tiver tirado o povo desse sitiado, servir vocês vão servir o Salvador nesta montanha. O tirado disse ao Salvador: Veja, ao chegar aos filhos do persistiu com o grande pastor, e dizer a eles: O Salvador dos pais de vocês me enviou a vocês. E eles me disserem: Qual é a fama dele? O que vou dizer a eles? Aqui a palavra fama, né, cada pouco eu vou lembrar isso aqui. Eu não uso a palavra nome, porque a forma que nós usamos a palavra nome hoje é muito diferente da época. Talvez uma tradução mais próxima seria apelido, porque nós não apelidamos pessoas de palavras que não têm significado, mas nós nomeamos elas. Por exemplo, eu sei o que Johnny significa, mas a maioria das pessoas não sabem. E na época, nomes, eles tinham um significado, assim como os apelidos que nós damos para as pessoas têm significados. Então eu uso fama porque
via definição, fama é aquilo pelo qual alguém é conhecido, né? Ah, fulano tem fama de baixo. Aqui nós temos, né, Canaã, baixo. Ah, fulano tem fama de baixo. Fulano tem fama de falador, né? Então, eu encontrei esse meio termo com a palavra fama. Mas eu poderia também ter colocado o apelido para dar a entender dessa forma que nós usamos no dia a dia. O Salvador disse ao tirado: serei o que serei. Aqui, ó, tem muitos lugares, eu sou o que eu sou. Eu penso que vai estar assim nas traduções tradicionais. Eu sou o que sou, eu sou o que sou. Sim, mas analisando com a inteligência artificial, isso é colocado no futuro. Serei o que serei. Então, ele, o salvação, fala serei o que serei, serei salvação, né? Eu chamo ele de salvação, mas serei o que serei, serei salvação. E o Cristo fala, eu sou o eu sou. E o nome do Cristo é salvação. Então aqui serei o que serei, e o Cristo fala, eu sou, antes de Abraão, antes do pai de multidão ser, eu sou. Então aqui é serei e lá é eu sou, porque o salvação aqui estava apontando para o salvação, que é o significado da palavra Jesus do Novo Testamento lá. E assim você vai dizer aos filhos do persistiu com o grande pastor: o serei enviou-me a vocês. E o Salvador disse mais ao tirado: assim você vai dizer aos filhos do persistiu com o grande pastor. Eu vou voltar aqui e fazer um porém disso aqui. Então, por exemplo, quando o Cristo fala eu sou, antes de Abraão ser eu sou, ao meu ver, o fato dele se chamar salvação, Jesus significa salvação, ele estava falando antes de Abraão ser, antes do pai de multidões ser, eu sou, e o nome dele é salvação. Então ele estava falando que ele é salvação. E daí liga aquilo que no Antigo Testamento eu chamo é, o, aquela palavra grande, Senhor, de salvação. Por conta dos símbolos, o que eu mais liguei aquilo, daqueles simbolinhos, seria a salvação. Que realmente aqueles simbolinhos apontam para a cruz, para uma mão, um braço e pregos. Então, a mão, braço e pregos, no conceito de que é o Novo Testamento, é o quê? Salvação. Então, o que aquela palavra grande Senhor, ao meu ver, o significado dela é salvação. Agora, por que que não usam salvação? Talvez porque o nome de Jesus no Novo Testamento é salvação. Então, para que houvesse uma diferença, preferiram manter da outra forma. Lembrando que o Antigo Testamento é um livro judaico e eles não enxergam o Cristo a menos que eles sejam convertidos. Então eles não consideram. Então, foi por isso que isso foi feito? Não sei. É provável, em minha opinião, minha apenas opinião, seria um motivo. Salvador do Pai de multidões, Salvador do Elihi e Salvador do Segura Calcanhar. Enviou-me a vocês. Aqui, ó, eu falei também no episódio anterior que a palavra enviou é muito importante ela ser usada de forma literal, porque a palavra apóstolo, ela significa enviado, né? Então, lá tinha os 12 apóstolos e depois outros. Em outros lugares também usa-se apóstolo. E o significado de apóstolo é enviado. Então, por que que isso é importante assim? Porque a gente liga, se o salvação enviou ele, ele é um apóstolo. Então você, biblicamente, pode chamar o tirado de um apóstolo. Eu não recomendo, eu recomendo chamar o tirado de enviado, e aqueles que são chamados de apóstolo do Novo Testamento também chamar de enviado, porque ninguém sabe o que apóstolo significa. Agora, enviado, todo mundo sabe. Todo mundo assim, a maioria. Esta é a minha fama para sempre, e este é o meu pensamento de geração em geração. E aqui é outro lugar. Aqui, em vários lugares, eu acho que vai estar como memória, lembrança. Eu acho que vai estar como lembrança aqui nas demais traduções. Memorial, lembrado, é tudo nesse sentido. Mas o que acontece? Esse é aquele verbinho que eu falei que
que ele se encaixa como pensar em todos os lugares, mas nem em todos os lugares ele se encaixa como lembrar. Até porque esse é o meu lembrar, esse é a minha lembrança, dá a entender que ele esquece, e ele não esquece. E o que? É o pensamento dele, né? O serei. Esse é o meu pensamento de geração em geração, que ao meu ver, o pensamento dele é salvação. Salvador do Pai de vocês. Salvador, Salvador, Salvador. O que ele pensa é em salvar. Então, ele é o Salvador, que é a tradução daquela palavra Deus que eu coloquei no primeiro episódio, que eu fiz todos os desenhinhos, né? Então, aqui se encaixa também melhor como pensamento do que lembrança ou memorial, porque o que ele pensa é em salvar. Isso faz sentido no Novo Testamento, faz sentido no Antigo Testamento e é etimologicamente na raiz do significado da palavra, isso também é fiel. Vá, junte os velhos do persistiu com o grande pastor. Aqui, ó, eu sei que os velhos ficam uma coisa meio assim, né? Porque eles colocam parra, anciãos e, pô, mais respeito, né? Chama de ancião. Aqui em um tá autoridades, no outro tá anciãos, anciãos, anciãos. Aqui no inglês tá elders também, que é uma palavra mais bonitinha para velhos, mas a palavra é velhos, tá? E o texto, o Antigo Testamento e até mesmo o Novo, eles são bem diretos, não tem essa coisa, ai, pá, pá, pá. Talvez um pouco mais do Novo Testamento tenha uma questão mais. Mas no Antigo a gente pode ver, né? O cara ele pega a mulher, né? Que é. A forma, é um vocabulário bem direto, sem. Então, velhos, não é falta de respeito, é simplesmente o significado da palavra. Então ele juntou os velhos, né? Porque, e assim, muitas vezes se você usa anciãos, fica parecendo que eles eram, pá, homens sábios. Não, ele é um ancião, porque saber. Mas então, nós acabamos colocando significados e fazendo a mente das pessoas irem para um lugar que não é necessariamente o que o texto fala. As pessoas eram simplesmente pessoas velhas, mais velhas. Quão velhas eu não sei, né? Ao ver da época, era considerado para eles velhos. Vá, junte os velhos do persistiu com o grande pastor, e diga a eles: O salvação, Salvador dos pais de vocês, apareceu a mim. O Salvador do pai de multidões, que é o Abraão, do Elirri, que é o Isaac, e do segura calcanhar, que é Jacó. Segura calcanhar é Jacó, é o primeiro nome do persistiu com o grande pastor, que é o Israel. Dizendo: Considerar, considerei vocês, e o que é feito a vocês em sitiado. Tá, aqui, esse duplo, considerar, considerei. Tem lugar que eu coloco. Essa repetição significa, por exemplo, com certeza considerei. Tá? É nesse sentido. Mas onde eu consigo simplesmente repetir a palavra, eu repito, porque dá para entender, não. Considerei vocês. Não, considerar, considerei. Dá para ver que tem uma certa intensidade. Então, nos lugares, às vezes que o verbo ele se encaixa dessa forma, que eu consigo usar de forma dupla e não fica estranho, eu coloco. Às vezes que não, eu coloco com certeza e daí o verbo, que daí significa que é aquela palavra repetida. Esse é simplesmente um capricho que eu faço, porque eu gosto de manter a literalidade, mas se a frase fica muito estranha, simplesmente não dá, porque quem está lendo vai perder o foco e vai ficar confuso. E esse não é o objetivo. O objetivo é esclarecer o máximo possível. Considerar, considerei vocês e o que é feito a vocês em sitiado. E eu disse: Vou fazer vocês subirem da aflição desse sitiado para a terra do baixo, e o do de terror, e o do falador, e o do sem muros, e o do aldeão, e o do pisador, para uma terra fluindo leite e mel. Tá, por que isso aqui fica tudo do baixo e do de terror? Porque lá tá falando a terra de quem é do baixo. Mas para eu escrever de quem é do baixo, eu tenho que adicionar muitas palavras que de fato não estão lá. Então por isso que ela fica meio assim, tá? O do de terror, porque o nome do cara era de terror. Então todo que é dele é do de terror. E o do falador, né? A pessoa que é do falador, seriam os descendentes do falador.
que é, acho que vai estar como amorreus ou alguma coisa assim nos tradicionais. E eles vão ouvir a sua voz. Você vai entrar, você e os velhos do persistiu com o grande pastor, até o rei desse sitiado. E vocês vão dizer a ele: o salvação, Salvador dos do além, encontrou-se conosco. Do além, aqui é Hebreus. Então, o Salvador dos Hebreus, Deus dos Hebreus, nas traduções tradicionais. Então, Salvador dos do além, encontrou-se conosco. E agora, peço que nos deixe ir em caminho de 3 dias no sertão e sacrificar ao salvação, nosso Salvador. Tá. Lembrar aqui, né, que a tradução mais. Porque nas traduções tradicionais aqui vai estar deserto. Mas não é deserto, porque tem pasto. E deserto, para a mente do brasileiro, é um lugar absurdamente seco. Que a gente, quando falamos a palavra deserto, pensamos no Saara, que é a gente vê aquelas dunas de quando assiste filme que só tem duna e não tem nada. Então é estranho. Aqui eles pastam. No sertão brasileiro tem vacas que pastam, né? Existe animais no sertão. Então não é uma coisa completamente seca. Mas a tradução literal deste lugar seria lugar de conduzir ou local de condução, que é onde as pessoas são guiadas. Talvez eu ainda mude de sertão para lugar de conduzir, porque isso acaba criando uma poesia, porque ali é o seu lugar de condução. É um lugar que você ainda está seco e você procura é, umidade e você procura vida. E depois que você fica um tempo no local de condução, na terra de conduzir, no lugar de conduzir, sendo conduzido pelo grande pastor, você entra na terra prometida. Então, talvez eu ainda faça isso, mas eu ainda quero me convencer mais que eu deva fazer essa alteração, porque daí fica bastante de uma forma poética, apesar de ser, de fato, a forma mais correta, chamar lá Midbar, que é lugar de condução. E até mesmo a raiz dessa palavra, Midbar, é dabar, que é falar. Então, é lugar de conduzir a fala, né? Então é o momento da vida que você busca muito da palavra também. Se encaixa muito nesse contexto. Por isso que eu, de fato, acho melhor eu mudar para lugar de condução, o lugar de conduzir. Por exemplo, quando o Cristo está lá e eles falam assim, e o inimigo levou ele para o deserto, a palavra lá era sertão, que no hebraico seria esse midbar. Então o inimigo levou ele para a palavra. Então, isso tudo se encaixa, porque o que acontece? Quando o inimigo falava para ele, pula daqui que você vai ser salvo, né? Transforma essa pedra em pão. O que que ele respondeu? Ele respondeu falando versículos do Antigo Testamento. Então, o lugar de condução e o fato da raiz da palavra ser dabar, que é falar, a palavra, a coisa toda, e se encaixa naquela história onde o Cristo está debatendo com o adversário no Novo Testamento. Então aqui isso provavelmente vai ter essa alteração. Eu vou arrancar sertão e colocar local de condução. Talvez até local de condução à palavra. Talvez. Por quê? Pô, mas Johnny, aí fica muito longo. Fica, mas às vezes você deixa algo longo porque é muito importante a pessoa fazer aquela ligação exata. Mas essa decisão ela ainda vai ser firmada, eu ainda vou firmar ela no meu coração, para eu entrar e alterar sertão para local de condução, ou local de condução à palavra. Que eu acho que isso é muito importante para a pessoa que está em busca. É muito mais importante saber que é um local de condução à palavra do que ela saber que era um lugar semiárido. Mas eu sei que o rei desse sitiado não vai dar a vocês o ir, nem por mão forte. Então vou enviar a minha mão e vou bater em sitiado, com todos
com todos os meus feitos impossíveis, que vou fazer no meio dele, e depois disso ele vai enviar vocês. Aqui, feitos impossíveis, nas tradicionais eu acho que vai estar maravilhas, ou milagres, ou alguma coisa assim. Eu vou até verificar aqui para nós. Vamos ver. Maravilhas, tá. O problema de usar maravilhas é que maravilha é algo bom. E tem claramente coisas aqui que não são necessariamente boas, né. Talvez eu poderia ter colocado coisas fascinantes, poderia colocado, mas eu não consegui achar uma só palavra que resume. Então, feitos impossíveis dá essa noção. Porque, por exemplo, eram feitos impossíveis para quem? Para os homens. Então, se você fala, oh, tal coisa aconteceu, a pessoa fala assim, não, isso aí é impossível acontecer. Então, o fato dele falar assim, eu vou fazer feitos impossíveis, e também o fato de muitos de nós chamarmos o Salvador, Deus, de Deus do impossível, também no nosso próprio vocabulário, isso acaba enriquecendo a palavra e a experiência do Salvador, que ele é o Salvador, o Deus do impossível. Então, ao meu ver, essa palavra, que é usada como maravilhas, a melhor tradução, por questão de análise da palavra e por questão de sentido e por questão de ampliar o significado do que o Salvador de fato quer transmitir, na minha opinião, a melhor palavra é feitos impossíveis. E vou dar a este povo acolhimento aos olhos dos de sitiado. Tá, aqui, eu darei graça. Essa é uma palavra, graça é uma palavra que nunca me clicou, eu sempre achei meio estranho esse negócio de graça e pá. E analisando, o mais provável significado dela é acolhimento. Por exemplo, a graça do Salvador, o acolhimento do Salvador. Então, isso eu acho que transmite não só porque de fato se encaixa como acolhimento em vários lugares, melhor do que graça, porque tem lugar que é usado como verbo. Aí você vai chamar de agraciou. Aí quando você analisa, você fala assim, acolheu. E acolheu encaixa nesses lugares de uma forma muito mais, primeiro que amorosa, segundo que coerente, tá? E é importante lembrar que o Salvador, o Deus, ele é o Salvador do acolhimento. Se você busca ele, ele te acolhe, ele te tira desse sitiado, que é um lugar que você está cercado e oprimido, e ele te acolhe se você busca ele. Então é mais importante porque transmite esse sentido do Salvador, esse lado muito especial do Salvador. É o literalmente é o sentido mais próximo dessa palavra. E também porque ela se encaixa tanto aqui quanto como um verbo. E vai acontecer que, quando vocês forem, não vão vazios. Mas cada mulher vai pedir à vizinha dela e à que mora na casa dela objetos de prata, e objetos de ouro e roupas. E vocês vão colocar sobre seus filhos e sobre suas filhas, e vocês vão tirar desse sitiado. Outra coisa, aqui ó, tem uma grande dúvida que quando você lê isso aqui e você pensa, você fala assim, pô, por que que ele simplesmente não mandou eles saírem? Ah, vai lá, pega o povo e sai. O que o faraó vai fazer? Se o Casagrande vai fazer se ele simplesmente não, pega o povo e tira de lá. Só que existem vários tipos e exemplos de coisas que precisam ser encaixadas para que as coisas aconteçam. Então, o Casagrande teria que enviar eles. Por quê? Porque o Casagrande é o rei, o governador, e assim como o Salvador, o Deus, tem que enviar, que é a palavra apóstolo, ele também, por questão do Casagrande ser esse ícone dele no mundo nosso aqui na Terra, ele teria que também enviar, porque encaixa com esse tipo. Então, independente de ser decoração ou de forma forçada, tem certas coisas que elas se encaixam dessa forma. E também qual outro motivo? Esses feitos impossíveis que ele vai fazer, mais adiante, nós vamos ver que as pessoas, os, os filhos do persistiu com o grande pastor, do Israel, eles sobem com uma multidão mista. Que também, o que é essa multidão mista? Com alguns egípcios, alguns
dos de sitiado. E aqui mesmo nós vamos ver que alguns deles já vão ser abençoados, vão ter um derramar de bondade, porque alguns dos de sitiado, né, deu acolhimento a eles. Né? Eu vou dar a este povo acolhimento aos olhos dos de sitiado. Então, o fato disso começar a acontecer aqui, acontecer feitos impossíveis, e essa coisa vai fazer os de sitiado ter acolhimento diante deles e ajudar eles e daí subir com eles. Então, por que que teve que fazer tudo? Porque ele simplesmente não mandou sair. Não mandou sair simplesmente porque ele queria salvar muito mais gente, porque ele é o Salvador e esse é o pensamento dele de geração em geração. Que nem o que está aqui em cima que a gente falou agora há pouco.